Aula 42. Conteúdo: gráfico de colunas. Habilidade: saber analisar e solucionar questões envolvendo gráfico de colunas. Descritor 35. Associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que representam e vice-versa. Olá, boa tarde. Prazer estar mais uma vez com vocês. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui do Saber Mais com a nossa aula de matemática. Hoje, continuando a interpretação de gráficos. Hoje com os gráficos de colunas. Então vamos acompanhar o vídeo e interar um pouco mais sobre o conteúdo de hoje. O gráfico de barras verticais é também chamado em outros livros de gráfico de colunas. Também há quem chame de coluna deitada o gráfico em barra horizontal, mas no geral tudo é chamado de barras, ok? O gráfico em barra apresenta uma precisão maior em relação à pizza, pois são ideais em situações em que as categorias têm praticamente o mesmo tamanho, pois assim é possível identificar com uma precisão maior qual informação ou variável tem a frequência maior, ou seja, qual tem o valor maior, qual o valor que se destaca mais, certo? Então, cada barra representa uma informação ou variável, ou seja, representa uma determinada categoria. Quanto maior for a barra, maior o valor. Uma pequena observação: as barras têm a mesma largura, e você pode representá-lo com os dados em porcentagem ou quantidade. As barras horizontais são úteis se os nomes de suas informações forem muito longos, como você está vendo na tela, fazendo com que você não precise abreviar algumas palavras e colocar como nota embaixo dela. Porém, no geral, as barras verticais ou colunas tendem a ser mais comuns. E agora, podem surgir umas dúvidas. Quando utilizar os dados em porcentagem e quando utilizar os dados em quantidades? Muito bem, vocês viram então um vídeo falando a respeito dos gráficos de colunas, os gráficos de barras, são os mais comuns dentre os gráficos, né? Assim como o gráfico de setores que nós vimos no nosso último encontro. Então vamos ver um pouquinho mais sobre o gráfico. Vamos então iniciar com a nossa primeira cartela. Os gráficos de coluna indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores, e não dependem das proporções. Vocês viram aí no nosso vídeo algumas perguntas, né? Vocês viram que os dados podem ser representados em porcentagem ou mesmo na quantidade. Isso varia conforme a situação, né? Que você precisar de porcentagem, onde a quantidade não é necessariamente importante, não é devidamente importante para as nossas informações coletadas, os gráficos podem ser representados então por porcentagem, que nos traz aí uma ideia até melhor quando nós temos em contrapartida um gráfico mostrando a quantidade. A quantidade ela deixa em aberto uma possibilidade de você ter uma ideia do total que foi investigado com aquela pesquisa, com aqueles dados estatísticos. A porcentagem não, ele vai de 0 a 100%, então você tem uma ideia completa sobre a pesquisa ou os dados levantados que geraram este gráfico. Então é sempre mais importante que seja representado em porcentagem do que em quantidade, excetuando aí algumas situações em que é mais importante o dado ser mostrado em quantidades do que em porcentagens, ok? Vamos ver uma situação, problema, para a gente começar a compreender como é que a gente vai interpretar aqui alguns gráficos. Vamos lá. Então nós temos aí a situação problema 1. Os dados quantitativos, milhões de habitantes, são indicados na posição vertical, tá? Nós temos aí dois eixos, a posição vertical e a posição horizontal. Então, as divisões qualitativas, que serão aí os países, apresentam-se na posição horizontal. Então, preste atenção que você vai ter aí duas informações. Uma informação vai estar na posição vertical e a outra informação estará na posição horizontal. Então, vamos lá para o nosso gráfico. Tá, então, os países mais populosos do mundo. Vocês percebem como foi dito anteriormente. Na posição horizontal, nós temos os países, tá aí, você pode ver aí China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e Japão. E na posição vertical, justamente
a quantidade, no caso aí, em milhões de habitantes. Então, cada numeral que você está vendo ali na nossa escala vertical são as quantidades em milhões de habitantes. Então, perceba aí que o maior valor é 1.400. Então, esse 1.400 ele está representado também em milhões de habitantes, ok? Então, olha só, nós temos aí, vocês podem perceber, como foi dito inclusive no nosso vídeo, que quanto mais alta a nossa coluna, maior a quantidade. Então perceba aí que em primeiro lugar está a China, quase no limite aí do gráfico, né? Beirando aí os 1.400. E em contrapartida, o nosso menor país, o país com menos populoso, no caso seria aí o Japão. Ele não chega nem na primeira escala, que é de 200 milhões de habitantes. E nesse intervalo nós temos aí o segundo país mais populoso, né, que no caso é a Índia, exatamente aí na marca dos 1.200, e aí a partir do terceiro colocado, Estados Unidos, você percebe que ele tem um pouco mais de 200 milhões, e na sequência os demais países. Então vamos seguir adiante, vamos verificar então mais um tipo de gráfico, aliás, mais um gráfico que é um gráfico também em colunas. Olha só a situação, problema 2. Os dados são representados através de retângulos, ok? Nós vimos no nosso vídeo, com o intuito de analisar as projeções no país determinado. Olha só, nós temos um gráfico parecido com o primeiro, né? Também em colunas, só que agora em outro contexto. Nós temos aí o crescimento da indústria. Então nós seguimos aí com as nossas marcas verticais e com as nossas marcas horizontais. Vocês podem perceber que o nosso valor, diferente do primeiro, que era uma quantidade, né? Todos os países lá estavam em milhões de habitantes no primeiro gráfico. Agora nós temos aí porcentagens. Olha aí, Brasil, São Paulo, né, representando o estado, São Paulo, a capital, e mais uma cidade, Guarulhos. Percebam que todos os valores aí estão em porcentagem. Vocês podem perceber que existe aí uma comparação. No caso aí de Guarulhos, que é o maior de todos, né, o mais alto, então ele é o maior valor, com o Brasil, com São Paulo, que é o estado, e São Paulo, capital, no caso aí, o menor entre todos. Vocês percebem que a altura que eles registram aí no nosso gráfico equivale às marcas que nós temos nas posições verticais. Então percebo aí, por exemplo, que Guarulhos, qual é a porcentagem registrada aí em Guarulhos? 60,52, é o crescimento da indústria em Guarulhos. Então percebo que ele está na marca dos 60%, passando um pouquinho, né? Esse 0,52 que tem registrado aí é justamente esse pouquinho que ele ultrapassa. Então perceba que ele está na altura dos 60% e mais um pouquinho. Da mesma forma, os demais. Olha só, vamos ver a primeira coluna, que é o Brasil. 30,95. Então ele vai passar um pouquinho dos 30%, que é justamente essa diferença aí do 0,95. E da mesma forma São Paulo estado, ó, nós temos aí 14,76, então ele vai estar bem próximo dos 15%, não chega a 15, né, porque ele tem um valor abaixo de 15. E igualmente também São Paulo, a capital. Nós temos aí 3,57. A primeira marca que nós temos ali é de 5%, então ele não vai chegar no patamar de 5%. Ele tem que estar abaixo dos 5%. Ok? Vamos ver mais uma situação problema. Nós temos o consumo em quilowatts-hora em todos os meses de um ano. Então vocês percebam aí que nós temos os meses, né, de janeiro até dezembro, e o consumo em cada mês, começando aí com 380, 300, 280, e aí nos demais meses até dezembro 390. O consumo mês a mês, que foi representado num gráfico, da mesma forma como os demais. Nós temos aí as nossas informações posicionadas na horizontal, que são os nossos meses, né, de janeiro até dezembro, e na posição vertical os nossos valores, esses valores agora de consumo em quilowatts-hora. E percebo que ele não está em porcentagem, porque não é interessante aqui os nossos valores em porcentagem.
como o nosso consumo mês a mês ela é registrada em kWh, ela tem que ser aí quantitativa, né? Então, cada altura de coluna representa exatamente o valor que foi consumido. Então, perceba aí, no caso de janeiro, nós temos aí 380 kWh, ele está próximo da marca ali dos 400. Então, ele tem que ser maior, né, mais alto do que 350 e um pouco mais baixo do que a marca do 400. Ele não chega a 400, mas fica próximo, 380. E da mesma forma, os demais meses, ok? Então, é dessa forma que nós vamos interpretar os nossos gráficos. Vamos agora dar sequência, vamos analisar agora uma questão do Enem do ano de 2013. Diz assim: a cidade de Guarulhos, em São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil. Você já deve saber o que é PIB, né? O Produto Interno Bruto. Além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Vamos ver o nosso gráfico então. Tá aí. Inclusive já foi mostrado anteriormente, exatamente aquele gráfico que nós vimos ainda há pouco. Diz aí sobre o crescimento da indústria. Tá aí então os dados referentes ao Brasil, os dados referentes a São Paulo, estado, e São Paulo, capital, e somente aí a cidade de Guarulhos. Percebam, nós já analisamos anteriormente, rapidamente, né, que Guarulhos é o maior, com 60,52, São Paulo, capital, é o menor, e neste intervalo nós temos aí os índices do Brasil e do estado de São Paulo, ok? Vamos ver então o que pede nessa questão. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro de crescimento no polo das indústrias? É importante a gente entender o que a questão pede. Olha só, quando ele fala qual a diferença, toda vez que vocês ouvirem falar em diferença, vocês devem lembrar da subtração, tá? Diferença é o mesmo que subtração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair quem? O maior e o menor centro de crescimento nos polos das indústrias. Nós temos aí 5 alternativas. Vamos dar sequência então. Vamos olhar mais uma vez o nosso gráfico. Olha só. O maior valor é a cidade de Guarulhos, 60,52%. Será que isso é verdade? Vamos já conferir. E o menor da cidade de São Paulo, capital, com 3,57%. Vamos ver então o nosso gráfico. Está aí o nosso gráfico, mostrando exatamente o que nós falamos ainda há pouco. A coluna mais alta, né, a maior coluna, é justamente da cidade de Guarulhos, com 60,52%. E a menor, lógico, é a São Paulo, capital, a mais baixinha dentre todas, 3,57%. Se ele quer a diferença, então nós vamos subtrair essas duas porcentagens. Vamos lá, 60,52% menos 3,57, realizando a subtração devidamente, sem causar nenhum erro, nenhum transtorno, nós vamos chegar então no resultado 56,95%. Fácil que essa questão, letra C, então 56,95%, sem maiores problemas, apenas uma questão de análise. A única conta que nós fizemos foi uma simples subtração, então é fácil chegar na resposta correta, letra C, 56,95%, ok? Vamos seguir adiante, vamos analisar mais um gráfico. Olha só, o que nós temos aí? Primeira leitura que vocês devem fazer, nós não temos ainda nenhum enunciado, nós vamos já apresentar o enunciado para vocês, mas quando você olhar para um gráfico, você já deve perceber qual é o intuito desse gráfico. Olha só, nós temos aí alguns países, né? China, Estados Unidos, Argentina, Turquia, México e Brasil. E nós temos aí colunas. Olha só o que diz aí nas nossas orientações, na nossa posição vertical. Produção de mel. Então, cada coluna dessa aí representa a produção de mel nesses países. E essas quantidades que nós temos, que nós podemos verificar aí nas colunas, elas estão representadas em milhares de toneladas. Então, se você ainda não leu o título lá embaixo, é exatamente o que está representando esse gráfico. Posição dos países de acordo com a produção. Produção de quê? De mel
em 2005. Então nós temos aí, em cima de cada coluna também, a posição deles. Olha só, primeira colocação, segunda colocação, terceira, quarta, quinta, e existe um salto aí, ó. Da quinta não existe sétimo, não foi mostrado aí nem o sexto, nem o sétimo, nem o oitavo, pula diretamente para o 15º, que é justamente o Brasil. Então perceba aí que nas colunas nós temos nossos valores. Olha só, no caso do Brasil, tem um número aí 33. O que significa esse 33? Significa 33 mil toneladas de mel que foi produzido no país, no Brasil, em 2005. Da mesma forma, as outras colunas mostram a produção de cada país neste mesmo ano. Vamos então ler a nossa questão, vamos dar sequência. Enem 2007 é título adequado para a matéria jornalística em que o gráfico seja apresentado. O que ele está dizendo? Olha só, vamos imaginar que nós somos redatores aqui de um jornal e nós queremos estampar este gráfico, essa notícia aí do gráfico na primeira página. Qual seria a melhor delas? Olha só a letra A. Apicultura. Brasil ocupa a 33ª posição no ranking mundial de produção de mel. As abelhas estão desaparecendo do país. Muito bem, vamos ver a letra B. O milagre do mel. A apicultura se expande e coloca o país entre os 6 primeiros no ranking mundial de produção. Nós vamos já verificar se é tudo isso que está dizendo mesmo no nosso gráfico. Vamos seguir adiante. Letra C. Pescadores do mel. Brasil explora regiões de mangue para a produção do mel e ultrapassa a Argentina no ranking mundial. Olha só a letra D. Sabor bem brasileiro. Brasil inunda o mercado mundial com a produção de 15 mil toneladas de mel em 2005. Letra E. Sabor de mel. China é o gigante na produção de mel do mundo e o Brasil está em 15º lugar no ranking. Mais uma vez aí o nosso gráfico, tá? Podemos perceber que o Brasil não é o 6º da posição, né? Como eu falei anteriormente, ele foi dado um salto. Ele também não ultrapassou a Argentina. Podemos perceber que a Argentina é a 3ª aí na posição. Então, a melhor situação, a melhor exposição de uma notícia no jornal, vamos ver qual vai ser. Letra E. Sabor de mel. China é o gigante na produção de mel no mundo e o Brasil está em 15º lugar no ranking. Nós vimos ainda agora que a produção do Brasil, olha só, apesar da letra D dizer assim, Brasil inunda o mercado mundial com a produção de 15 mil toneladas de mel. Será que é isso mesmo que o Brasil produz? Vamos voltar uma cartela aí para ver o nosso gráfico. Será que são 15 mil toneladas de mel? Não, ele é o 15º da posição. A produção dele é de 33 mil toneladas. Então, na letra D, nós temos uma informação incorreta. Então, não pode ser a letra D. A informação mais correta é justamente da letra E. O sabor de mel, China é o gigante da produção. Disparado o primeiro lugar. E o Brasil é o 15º. Vamos, então, continuar a nossa aula agora com o nosso momento da atividade. Vamos para o nosso momento da atividade interativa. Muito bem, mais uma questão do Enem de 2010. Vou deixar então para que vocês interpretem da melhor maneira e deem a melhor resposta. Olha só, os dados no gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Nós temos um título para o nosso gráfico. Olha o que diz aí. Estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. Então, eu vou deixar aí o gráfico para vocês interpretarem. Nós temos também aí uma pergunta a respeito desse gráfico. Vamos fazer a leitura dele. Supondo-se que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Temos novamente 5 alternativas, vocês sabem que apenas uma delas está correta. Então vamos dar sequência então agora com os comentários da resolução da nossa atividade. E aí você verifique se você acertou ou não. Lembrando então da nossa questão do Enem de 2010, o gráfico aí coletado
por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que registrou aí os estudantes que possuem telefone móvel celular com idade de 10 anos ou mais. E aí, como todo gráfico de coluna, nós temos as nossas informações dispostas na horizontal, que são as regiões do país: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E na posição vertical nós temos as nossas porcentagens. Então, esses valores que nós estamos vendo acima das nossas colunas são as porcentagens referentes à nossa pesquisa. E aí eu ressalto aqui que quando nós trabalhamos com a porcentagem, nós temos uma visualização melhor, o âmbito maior, né, do nosso resultado. Porque olha só, vamos então para a nossa próxima cartela. Nós temos aí só na região sudeste que foram entrevistados 14.900 estudantes. Então imagina eu colocar isso dentro de um gráfico com valores aí de 14.900. É melhor então expressar esse resultado em porcentagem, ok? Então nós temos aí no Sudeste com 14.900 estudantes que foram entrevistados, e aí nós vamos determinar quantos deles possuíam telefone móvel celular. Vamos voltar mais uma vez ao nosso gráfico para a gente analisar então a região Sudeste. Então nós vamos esquecer as demais regiões, esquece o Norte, esquece o Nordeste, esquece o Sul, esquece o Centro-Oeste. Nós temos uma legenda ali à direita, ó. A nossa coluna mais escura representam aqueles estudantes, a porcentagem de estudantes que possuíam celular. E a nossa coluna mais clara são aqueles estudantes que não possuíam celular, né? Não possuem telefone móvel celular. Então nós vamos olhar aí para o nosso gráfico do Sudeste, na nossa coluna do Sudeste. A nossa pergunta era: quantos estudantes possuíam telefone móvel celular? Então nós vamos olhar para qual das colunas, a mais clara ou a mais escura? Se nós queremos saber quantos possuíam, então nós vamos olhar para a coluna mais escura, representada ali com 56. 56 o quê? A nossa informação então da vertical mostra que esses valores estão em porcentagem. Então isso significa que do total dos nossos estudantes do Sudeste, 56% deste total possuíam celular, né, telefone móvel celular. Então nós vamos calcular 56% do total. Vamos então para a nossa próxima cartela. Então nós vamos calcular 56% do total, o total que é 14.900 estudantes, ok? Então vamos para a nossa resolução. Nós temos então que calcular 56% do total. Então, dos 14.900, esses 14.900, que é o total, ou seja, 100% dos estudantes do Sudeste, nós vamos retirar então 56%. Como é que a gente faz esse cálculo? Nós vamos pegar 56%, que nada mais é do que 56 sobre 100, multiplicado com 14.900. Então está aqui, 56 sobre 100 multiplicado com 14.900, realizando aqui a simplificação de 14.900 dividindo por 100, a gente pode anular então esses zeros, e nós vamos ter então apenas 56 vezes 149. Realizando aqui essa multiplicação, nós vamos perceber que o nosso resultado vai ser 8.344, tá bom? Então toda vez que vocês forem calcular porcentagem de um determinado valor, vocês podem calcular dessa forma, uma multiplicação de fração, 56 sobre 100 multiplicado por 14.900. Para quem não acha muito fácil, nós podemos inclusive trabalhar aqui com uma regra de 3. Toda porcentagem nada mais é do que uma regra de 3. Então olha só como nós podemos montar. Nós temos aí 14.900, que é o total, então ele equivale a 100%,
certo? Se nós quisermos aqui calcular 56%, ele vai ser então a nossa incógnita, x, ó. Então tá aqui, ó, resolvendo então essa regra de 3 simples, nós vamos aplicar aqui o produto do meio pelos extremos. 100 vezes x é igual a 56 vezes 14.900, certo? Aplicando aqui o nosso princípio multiplicativo, x vai ser 56 vezes 14.900 dividido por 100, tá? E aí vocês podem perceber, ó, que esta fração que nós temos aqui do x é exatamente aquela conta inicial que nós tínhamos no início. Olha só, tá aqui, ó, 56 vezes 14.900 dividido por 100, tá? Então tá aqui, você já sabe que este resultado será 8.344, ok? Então tá aí, 56%, então 8.344 estudantes da região sudeste disseram nessa pesquisa que possuíam celulares, ok? Então desta forma, nós chegamos ao fim de mais um Saber Mais, trabalhando aqui com gráficos. Nós já vimos aí os gráficos de setores, hoje nós vimos os gráficos de colunas. Então espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido então mais essa oportunidade. Desejo então a todos uma boa sorte e até a próxima.